Fala, meus amigos, bem-vindos ao Resenha M8 2025, e dessa vez com novidades. Agora temos aqui a Manu, nossa jornalista-chefe aqui nessa nova fase aqui da M8. E aí, Manu? Estou me sentindo muito bem de estar aqui com vocês hoje. É um prazer dividir essa mesa com vocês nessa nova diretriz, esse novo caminho da M8, que vai ser só sucesso. E hoje a gente tem uma convidada que, assim, sem precedente, né, Marcelo? Campeã brasileira que parou o ginásio, parou a arena, Tayane Porfírio. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, Tayane Porfírio aqui. Como eu falei, né, eu sou um pouquinho tímida, mas ao decorrer eu vou me soltando. E Tayane, assim, não tem como a gente não começar com esse assunto. Fala um pouco da experiência do brasileiro, dessa medalha, o que ela representa. Conta um pouco. Bom, essa medalha para mim eu acho que representa um significado muito grande, que é de superação, né? Com certeza eu nunca na minha vida imaginei que duas super pesadas fosse, né, parar um ginásio, ainda mais numa luta feminina. Foram anos, né, tipo, a gente tentando construir ali um espaço pra gente, e hoje saber que estamos conquistando e conseguir chamar a atenção do ginásio. O ginásio vinha abaixo da forma que foi, sem dúvidas, é superação com um gostinho de caraca, consegui, sabe? Aliás, conseguimos, né, porque não é só por mim, né, a gente faz pelo jiu-jitsu feminino. Não, e assim, pelo jiu-jitsu feminino, acho que cresceu muito o jiu-jitsu feminino, né? Sim. Assim, não de agora, mas já vem um tempo já, assim, crescendo muito, muito. Eu lembro que muito antigamente, acho que nem tinha, a categoria acho que era junta, se eu não me engano, não era? Era roxa, marrom e preta, né? E hoje em dia, cara, a gente tem todas as categorias e crescendo cada vez mais, né? Sim, tá. Acho que vem se destacando muito, né? Acho que também eu vejo muito assim, eu não sou muito de rivalidade, assim, né? Tipo, de fazer esse trash talking. Eu acho que às vezes a gente nem precisa tanto, sabe? Porque o jiu-jitsu feminino, ele já é tão pequeno assim, dentro, né, do masculino, que a gente fala, cara, quanto mais a gente se juntar, mais especial vai ser. Eu acho que mais espaço vamos conquistar, e é isso, né? Eu acho que a tendência é chamar mais atenção ainda, porque tem muitas lutas duríssimas, eu acho, no feminino. Com certeza. E assim, essa luta em específico, assim, com a Gabi, eu acho que foi um momento, assim, assim, só pra gente entender, que você lutou com ela no BJJ Star, antes do Brasileiro, né, sexta-feira, se eu não me engano. Sim, foi no sábado. Sábado, e depois lutou com ela de novo no Brasileiro, do Absoluto, e depois na final da categoria. Foi uma semana depois, né? Foi uma semana depois. Eu lutei o BJJ Stars, né, na luta casada, e no sábado do Brasileiro a gente lutou o Absoluto, né, aí no dia seguinte teria a categoria, né. Uhum. E assim, teve alguma estratégia, assim, você já foi pensando assim, é claro que todo mundo pensa em ser campeão, né, assim, né, mas sei que tem outras lutas antes. Sim. Mas assim, cara, não, eu já lutei com ela, já sei o que eu vou fazer, o que eu posso fazer. Você mudou a estratégia do BJJ Star, na verdade? Na real, assim, eu acredito que, como a gente estava conversando aqui antes, né, da gente começar a gravar, eu vinha de uma fase muito desacreditada do meu jiu-jitsu, né, tipo, de mim mesmo, acredito. Então, assim, quando eu fui chamada pro BJJ Stars, pra lutar agora com ela, eu falei, cara, eu não sei se eu realmente vou e tal. Eu tinha acabado de perder meu pai, e eu falei, cara, eu não tô treinando, não tô e tal. Então, tipo assim, eu falei, vai ser o que Deus quiser. Se Deus permitir que eu vá, então vou aceitar a luta e tudo vai ocorrer. Porque eu tava sem patrocínio, sem nada. Então, tipo assim, desde que aconteceu tudo do doping comigo, minha vida meio que virou uma loucura. Mas quando foi pra lutar o BJJ Stars, eu queria uma estratégia que era já chamar pra guarda, na real. Mas eu tava muito insegura, né, tipo, porque já tinha muito tempo que eu não lutava, assim, pegando fogo mesmo o tempo inteiro e tal. Tava fazendo um evento casado aqui, outro ali. Então, tipo, eu tava com esse receio, né. Então, assim, minha intenção era chamar pra guarda no BJJ Stars, e eu falava pra minha cabeça, vai, chama, e meu corpo não ia, não me respondia. Aí, pro Brasileiro, eu já fui naquela intenção, vou trocar um pouco em pé e tal, e vou chamar. Só que eu fiquei observando a minha luta, né, depois, eu tava com muito receio de tentar arriscar as raspagens que eu faço, né, tipo de laço, de colocar o joelho ali pra fora e tal. Então eu fiquei muito nessa insegurança e acabei perdendo pra ela no absoluto, né. Então, para o dia seguinte, eu já mudei a minha chave da cabeça, porque, tipo assim, por mais que eu não quisesse me cobrar,
de estar ali, né, e ser campeã, eu tava querendo muito ser campeã. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu falava, não, é só uma fase e tal, uma hora eu vou voltar, mas eu queria, não, eu quero ser campeã, eu quero isso. Então, tipo, quando foi pra lutar no domingo, eu fui ao caminho do ginásio, eu fiquei pensando assim, cara, eu vou pensar que é um treino aberto, onde as pessoas querem muito ver esse treino, e eu vou deixar rolar o que realmente eu faço no treino, que é chamar pra guarda, se der errado eu tentar voltar. Então eu realmente encarei aquela final ali como se eu estivesse treinando com alguém muito duro numa academia, onde outras pessoas quisessem ver. Que treinão, hein? Belo treino, né? Nossa. Eu fiquei pensando, nossa, imagina, porque tipo, eu treino lá com o Roger lá em Londres, né? Eu falei, todo mundo quer ver o treino com o Roger, então eu imaginei que fosse esse treino. Assim. Mas eu acho que essa virada de chave na cabeça, assim, porque assim, o campeonato envolve muita adrenalina, envolve tudo, né? E assim, a Gabi, ela tá numa posição dessa questão, ela estava, né, com essas vitórias consecutivas, assim, é muita pressão pra ela também manter. Você tem o nome, tem a reputação e também tem isso dentro de você. Eu quero voltar, eu quero, né? Quero ressurgir ali. Então acaba sendo uma pressão muito grande para as duas. Sim, com certeza. Ali, quem balanceou melhor a pressão levou. Foi você ali. É que eu acho que também, quando o ginásio começou a gritar assim, eu acho que talvez pra ela também, ela não esperava isso. Porque ela é uma pessoa querida, né? Tipo, as pessoas gostam dela também. Então ela não é, tipo, uma pessoa que é odiada, assim, dentro do jiu-jitsu. As pessoas admiram ela. Então, acho que isso deu uma balançada, porque, tipo, caraca, eu sou uma pessoa também boa, tipo, o que tá acontecendo? Acho que isso balança durante a luta, né? Então... porque eu acho assim, até que a gente tava falando, não é que as pessoas torcem contra. É como se fosse o Tainan e o Jansen lá no Mundial, quando o Jansen ganhou do Tainan. O ginásio via abaixo, todo mundo, mas é legal, é bom pro jiu-jitsu. Acho que é só o jiu-jitsu ganha com isso. É que eu acho que deu uma balançada agora, né? Tipo, ela já vinha ganhando de todo mundo, assim. Eu acho que não tinha ninguém pra ela Sim, todo mundo se perguntava quem pode quebrar isso, né? Acho que então, movimentou o cenário. Movimentou o cenário, tipo, agora dá uma esperancinha ali, tipo, isso é saudável, né? Ter essa troca. Agora todo mundo quer ver a luta de novo. Porque vai pensar, caraca, quem vai ganhar agora? Como Fica é que vai cada vez mais valioso isso, assim. Sim, porque assim, porque todo respeito às outras adversárias, quando a Gabi entrar, todo mundo já sabia que a Gabi ia ganhar. Então, todo mundo já sabia. Comigo, acho que muita gente já falava, vou nem assistir, porque já... Mas é diferente, já tem um nome, mas é aquilo que você falou, quem conhece sabe que pode, entendeu? Não, tanto que as pessoas que falavam comigo, assim, que me conhecem há muito tempo, sempre falavam, ele virar a chave, você tem que virar a chave da luta. Porque eu sempre fui muito explosiva lutando, né? Então, tipo assim, eu sabia o momento certo de estabilizar e tal, mas o momento certo de acelerar também, que era onde eu conseguia sair sempre à frente das minhas adversárias. Então, tipo... Nesse período voltando, eu ainda não tinha me conectado nisso, sabe? Tipo, eu tava, vou, não vou. Acho que eu tava meio protetora ainda, mãe, assim, né? Tipo, eu tô protegendo aqui. Mas eu acho que agora, tipo, pro Mundial tem uma estratégia boa também. Então, tipo, chega lá, não, independente do resultado, eu quero realmente agora conseguir voltar a lutar com mais frequência como eu lutava no passado. E assim, e agora, você até tocou nesse assunto, essa nova fase aí de fazer o camp, ser mãe ao mesmo tempo. Como é que tá isso daí? Não é fácil. Imagina. Tem dia que eu só quero sentar e chorar. Eu falo, meu Deus, pra que eu fui fazer um filho? Mas, assim, eu falo que hoje a Maria é a minha força, né? Tipo, a Maria, ela veio num momento muito complicado da minha vida. Foi logo assim que tava acabando a minha punição e eu tava naquele volta ou não volto, eu vou conseguir voltar. E quando eu engravidei dela, tinha acabado de acabar a minha punição, né? Tipo, acabou em 2022, eu engravidei dela no finalzinho de 2022 ali, já pro fim de 2022 que ela nasceu, né? Então, tipo, isso me deu uma coisa assim, caraca, eu não vou conseguir mais ser a mesma, sabe? Tipo, eu não vou conseguir voltar a lutar, minha rotina vai mudar. Tipo, tem dia que eu não durmo à noite, porque ela passa a noite acordando. De dia, eu chego da preparação física, eu tenho que dar comida, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que... Então, tipo, mudou muita coisa. Então, assim, não que seja ruim, mas isso acho que me amadureceu muito, me fez, eu acho que, ser um pouco mais resiliente, tipo, entender o processo.
isso, sabe? Tipo, porque eu tô ensinando alguém também. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu tô aprendendo, não só dentro do esporte, né? Então, eu me apeguei muito à criança, é uma coisa que eu quero dar continuidade dando aula pra criança, que eu acho que é um público, assim, que precisa muito de carinho, atenção. Então, acho que ser mãe me trouxe essa coisa, assim, sabe? Ser mais forte, eu acho, ser mais resiliente. E assim, conciliar isso tudo é bem difícil, né? O treinar em ritmo, assim, de alto rendimento e mãe ao mesmo tempo. Muda muito, assim, eu não vou dizer pra você que eu nunca mais vou conseguir treinar em alto rendimento, assim, eu não consigo treinar como uma pessoa que não tem filho, tipo assim, é completamente diferente, minha cabeça fica o tempo todo no celular, saber se alguém vai me mandar mensagem sobre ela, às vezes a preocupação também de arranjar alguém pra ficar com ela pra eu poder treinar, às vezes ela vai pro treino comigo, aí começa a chorar no meio do treino, eu tenho que parar, voltar. Então, assim, em alto rendimento mesmo, o treino eu acho que nunca mais vai ser o mesmo, sabe? Assim, 100% dedicado a isso. Mas não que eu não vá tentar, tipo, eu acho que hoje o máximo que eu dou tipo assim, é o suficiente para aquilo que eu quero. É isso que eu ia falar. Será que tá fazendo diferença? Porque, assim, quer dizer, faz porque você precisa se dividir em 1000, né? Mas, assim, o que você conseguiu no alto rendimento, que foi, assim, destronar a Gabi Peçanha, que é uma pessoa que tá ali no auge do adulto, ganhando de todo mundo. Você, com essas multifunções, chegou lá. Não é? Mas tem muito o fato do querer também, né? Tipo assim, era uma coisa que eu não desacreditei que eu poderia, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que por dentro eu ficava assim, às vezes eu ficava, ai, talvez não dê mais, talvez eu não consiga. Eu vinha na minha cabeça e falava, cara, eu já lutei com meninas muito mais sinistras, tipo assim, muito, muito duras, assim. Uma das que eu gosto de citar muito é a Bia Mesquita, a Natiele. Então, tipo assim, elas pra mim eram adversárias que, caraca, eu ia lutar pra lutar e falava, meu Deus, eu já tinha ganhado delas, mas caraca, eu sei que vai ser uma luta dura, vai ser uma luta que eu posso perder. Então, tipo assim, eu tinha muito isso. Então, quando eu entrava como uma das favoritas pra ganhar da Peçanha, ao mesmo tempo que eu falava, ai, às vezes eu vou me sentir cobrada e tal, eu falava, não, é uma coisa que eu posso, eu treino com vários caras, tipo, duro pra caramba, e eu consigo, às vezes, chegar numa situação boa e tal, então por que não ganhar dela também? Então, tipo assim, eu acreditei muito que eu poderia. Isso foi uma das coisas, assim, que motivou você a voltar, a querer disputar tudo, assim, porque, assim, você falou... Isso foi falado durante muito tempo, em vários canais e tal, que você poderia ser a única que poderia ganhar dela. Eu não pensei dessa forma, assim, porque a gente pode entrar um pouco agora até em relação ao que eu passei, né? Tipo assim, quando aconteceu tudo do doping, eu fiquei muito mal mentalmente, porque foi uma pessoa diretamente que armou pra mim, e por muitos anos eu achei que eu era maluca, né? Tipo assim, eu ficava, gente, será que essa situação realmente aconteceu? Será que eu tô inventando? Será que eu tô tentando arranjar um culpado? E isso me fez eu me distanciar muito das pessoas do jiu-jitsu. Eu não conseguia acompanhar jiu-jitsu. Tipo assim, entrar no Instagram e ver luta. Tinha mundial, eu bloqueava logo meu Instagram, não entrava. Caramba. Eu não assistia mundial, não assistia brasileiro, não assistia nenhum tipo de campeonato. Qualquer coisa que viesse falando sobre o jiu-jitsu me causava muita crise de ansiedade. Então, por muito tempo eu ficava, gente... Eu acho que eu não consigo mais voltar. E eu tinha um bloqueio muito grande com a pirâmide, né? Tipo, que foi onde eu fui pegando doping e tal. E quando eu fui chamada pro The Crown, né? Minha filha tava com, acho que 8 meses, 9 meses, quando eles me chamaram. E eu falei, cara... Será que eu vou? Eu não sei. Aí eu conversei, eu tenho hoje em dia eu sou acompanhada por um psiquiatra e uma psicóloga, né? E eu conversei com meu psiquiatra e ele falou, tá, eu acho que você tem que ir pra tirar esse bloqueio que você tem no seu coração. Porque, tipo assim, eu entendo que foi uma pessoa direta que fez isso com você, mas a última memória que você tem é lá no Mundial. Então, tipo assim, é na pirâmide, é algo que mexe com você. Então, se você conseguir aceitar essa luta, mesmo sendo 10 dias antes, vai. Mas não em si, porque eu poderia ganhar da Peçanha, sabe? Tipo assim, eu acho que voltar hoje, pra mim, é muito, caraca, eu tô conseguindo vencer a mim mesma. Porque foram 6 anos falando, não vou voltar mais. Quando aconteceu o doping, eu peguei todas as minhas medalhas, assim, enfiei dentro de uma mala, tanto que hoje em dia a maioria tá enferrujada,
almofada, tipo, porque era algo que eu não queria ver mais na minha frente. Meus kimonos eu doei tudo, tipo, falei, não quero nenhum kimono na minha casa. Caraca. Então eu viajei pra Londres pra poder tentar, tipo assim, cara, vou tentar pelo menos passar por essa fase 1 mês aqui, e depois eu volto pro Brasil, vejo o que eu quero realmente da minha vida. Mas aí acabei ficando, aí fui chamada pra DCC, aí depois fui chamada, tipo, pra fazer um evento aqui, lutar com a Fion e tal. Mas sempre meio que desacreditando que eu poderia, sabendo que eu tinha que fazer outras coisas. Estava trabalhando como de limpeza lá em Londres, tomando conta de criança, fazendo outras coisas que não era tão associado ao jiu-jitsu, né? Então aí depois que eu fui chamada para DCC, que deu aquele estalo assim, tipo, poxa, vou continuar treinando aqui e tal, mas minha vida ficou nesse alto e baixo. Aí, bum, punição, engravidei, falta de apoio, né? Porque eu não tive. Então, tipo assim, foi isso que acho que foi moldando pra eu voltar e mostrar pra mim mesmo que eu conseguiria voltar. Não porque eu poderia ganhar dela, sabe? Mas acho que eu poderia ganhar de mim mesmo. Acho que foi uma batalha muito com a minha mente. Eu acho que a medalha, o real valor da medalha é esse. Quando a medalha, ela significa mais do que aquilo. Que Ganhei aquela luta ali. É uma né? história toda por trás da medalha, sim, não é só uma muito. medalha, né? Mas, nossa, eu achei que eu tava louca. E eu tive um apagão muito grande. Tem coisas que eu não lembro de 2018 pra cá. Teve pessoas que eu conheci nesse período que eu não lembro. Tipo assim, eu fiquei no mesmo lugar que você em tal campeonato. Não lembro. Porque eu acho que eu fiquei tão mal psicologicamente, né? Tipo, que eu não tenho tantas memórias desse período. 2017, 2018 foi peso absoluto que você levou no Mundial, né? Foi. Aí de 2018 até mais ou menos ano passado, a memória, ela falha muito, assim. Tipo, eu não consigo ter tanta... gerou um trauma. Coisas, assim. Nossa, eu brinco bastante com o meu psiquiatra. Eu falo, nossa, graças a Deus você não deixou eu ficar louca de vez. Porque foi um período, assim, bem escuro, assim. Mas acho que é importante também, né? Todo atleta ter esse acompanhamento também. Não, eu considero hoje, eu acho que o ponto inicial, assim, pra quem quer viver do esporte, lidar com a pressão, lidar também com os haters também, porque, olha, eu recebo 1 milhão de mensagens, eu falo, gente, tem fã que é chato, hein? Aí eu falo, eu espero que os meus fãs não sejam assim, gente, não sejam fãs chatos, mas, cara, tem pessoas que são muito inconvenientes, tipo, não conhecem a minha história, não sabem o que eu superei pra estar ali, não sabe o quão difícil foi colocar o pé no tatame novamente. Eu imagino. Tipo, então as pessoas, elas querem criticar, mas nenhuma delas são capazes de fazer. De ir lá, vou fazer também, sabe? Então, tipo, eu hoje em dia eu procuro assim, a pessoa vai me criticar, eu falo, tá bom, não tá treinando, não sabe, então deixa a pessoa falar sozinha, aí eu já nem ligo. Mas realmente é difícil lidar assim com rei. Tem 1 milhão de coisa boa, aí 1 ou 2 fala alguma coisa e já fica incomodado. Eu evito ler. Hoje em dia eu falo, não vou nem ler pra não estragar meu dia, porque senão eu quero responder. Não, o bom às vezes que às vezes o hater bota lá e as pessoas começam a responder, discutir. Teve uma que essa eu achei até engraçado. Teve uma que falou assim, mas a Gabi tá 6-2, ela botou. Eu falei, mas é futebol? Acabou agora? Acabou, Pronto, é Brasil e Alemanha, né? 7-1, acabou. Pronto. Aí... Você até falou isso depois do título no Brasileiro no seu Instagram. A gente até repercutiu essas aspas suas. Falando que a rivalidade quem cria são os outros. São os outros, E uma rivalidade nada sadia, assim. É legal, é rival no tatame, mas assim... Não, pra mim, eu sempre, tipo assim, eu tenho uma amizade com as meninas que eu lutava tudo. Tipo, eu tenho amizade com a Nath, com a Yara, com a Bia Mesquita, com a Mackenzie. Com as meninas, todo mundo que eu já lutei, eu tenho uma amizade, porque eu, particularmente, eu acho que a gente só é rival ali mesmo, dentro do tatame. Saiu dali, o que a gente puder fazer de projeto juntos, o que puder a gente tá junto pra trazer outras mulheres que são vítimas de várias outras coisas, abuso, são várias coisas, entende? Então, tipo assim, a gente não tá lutando só pra ser campeã, né? Eu acredito. Acredito que estamos lutando pra fazer mulheres mais fortes, mais resistentes e mais empoderadas. Não que meu Deus, tem que ser feminista ao extremo. Não entendo dessa forma, sabe? Eu acredito que a pessoa, ela pode lutar por várias causas, tipo, fazendo uma. No caso, a gente lutando, a gente tá ali pra lutar por várias causas. Então, eu penso muito dessa forma. Então, criar rivalidade, deixa eles. Eu vi que a galera ficou tipo, quando eu coloquei a coroa. Mas em si, eu não coloquei a coroa me colocando como rainha, sabe? Eu coloquei e falei, cadê a coroa? Porque, tipo assim, a gente vem de derrotas uma atrás da outra. E toda luta ela fazendo. Então, tipo assim...
Eu sempre falo, não existe rainha, entende? Eu acho que existe você um é a rainha legado da sua pra todo história mundo. ali. Mas, claro, ela é a rainha da história dela, eu sou a minha. Eu falo que eu sou um diamante. Lapidada a cada ano que passa. Ah, muito bom. E assim, como é que a Tayane vê hoje o jiu-jitsu feminino? Eu vejo que o jiu-jitsu hoje o feminino, né? É uma coisa que é falada o tempo inteiro, não só falando da minha luta, né? Mas a gente vê que outras pessoas querem assistir a luta feminina porque sabe que vai ser dura. A gente tem também como um grande exemplo que eu gosto de falar. A gente vem com um marrom, que é a Sara Galvão. Tipo, todo mundo para pra assistir a luta dela, ela sendo faixa marrom, e tá agora se destacando de uma forma absurda. E se a gente parar pra pensar, esse destaque do brasileiro teve muito destaque feminino. Muito. Tipo assim, onde no mundo feminino, assim, a gente poderia imaginar que um brasileiro, a maioria das lutas faladas seria do jiu-jitsu feminino. Então, eu acredito que estamos caminhando para um lugar bom, como eu falei, sem o trash talking, que é uma coisa que eu não vejo o tempo inteiro entre as meninas, sabe? Tipo, uma alfinetando a outra. Claro que quando vai fazer uma luta ali, fala isso, fala aquilo, mas eu acredito que a gente tá se ajudando a construir algo que lá na frente vai ser bom para minha filha, vai ser bom para as filhas das meninas que vierem, porque estamos construindo gerações, né? Então, tipo assim, agora essa geração da gente tá lá abrindo espaço para quem vem depois, né? É um legado. Então, acredito que eu vejo como uma escola de aprendizado pro feminino, né? Assim, tá crescendo ainda mais. E é isso, eu acho. Em 2016, você levantou essa bola da questão da remuneração para as lutas femininas, né? Foi. E assim, fazendo essa comparação de 2016 para agora, sim, você vê que é outra coisa. Outra coisa, eu vejo pelas bolsas, né, que a gente tá ganhando agora, as premiações. Então, tipo assim, a gente tá conseguindo conquistar isso. Eu lembro que eu fui lutar um evento em 2017, que a premiação era a mesma que a do masculino, e não tinha meninas, tipo assim, suficiente. Aí, alguma vez eu falei, cara, eu não sou machista, nem feminista, assim, que eu vou ficar brigando por uma coisa. Mas, pô, tá todo mundo aqui, fica na internet, todo mundo, que não tem premiação pra menina, não sei o que. Aí, quando tem, ninguém vai. Por que não vai? Porque tem uma Gabi Peçanha da vida, porque tem uma Natiele, uma Bia, uma Tayane, porque não quer perder. Então, tipo assim, eu acredito que tem muitas que têm um ego, assim, eu levantei isso também do ego em 2023, né, que eu falei que as meninas tinham muito ego. E realmente, não por um lado ruim. Eu acho que esse negócio da gente achar que só nós conseguimos, tipo assim, só eu posso ir lá e fazer. Não, você também pode, outras meninas também podem. Então, tipo, é levantar no geral. Acho que se é uma pra apoiar, a gente queria um GP feminino no BJJ Stars. Por que você não foi convidada? É só porque você não foi convidada, você não pode compartilhar. Tipo, beleza, tinha lugar pra 8, mas quem sabe no próximo você pode ser uma das 8. Então, tipo, é saber o seu momento, entender o seu momento e não deixar isso atrapalhar, né, o conjunto de juntar as meninas. Eu penso dessa forma. Não, eu acho assim, as pessoas gostam muito de criticar também, né? Mas ninguém... É o que você falou, eu vejo muito isso também... até no masculino mesmo, quando falaram que eu não pagava premiação, que eu não sei, reclamava pra caramba. Aí lançaram o BJJ Pro, né? Que paga. Fica vazio. Fica vazio. Eu falei, mas é justamente o que você falou. Vai na categoria, fulano tá. Não vou não. Não vou lá perder. Não adianta reclamar, então não sei o que você quer, meu filho. A gente nunca sabe, eles só querem brigar, eles só querem brigar. Então eu levantei muito essa bandeira, tipo assim, de falar, gente, vocês estão brigando por uma coisa que vocês não botam cara. Então, tipo assim, aí quer que tenha premiação. Não vai dar, o cara não vai dar premiação se uma chave tem 50 homens e uma chave tem 10 mulheres, porque uma tá com medo de perder pra outra, porque já perdeu não sei quantas vezes. Eu falei uma vez, eu vou atrás da pessoa até eu ganhar daquela pessoa. A pessoa pode me ganhar 100 vezes. Tá aí o exemplo, né? Tipo, eu tiro muito... Um amigo meu até me mandou esses dias, falando, cara, essa sua luta com a PCM me fez muito relembrar você de faixa azul. Porque tinha uma menina que eu perdia de faixa azul. Eu sempre falo essa história, porque é a Iris Batista, que era da Nova União. E ela era a faixa azul a ser batida na época. Eu tinha acabado de começar a treinar e tal, aí peguei a faixa azul. Eu sei que eu perdi pra ela 6 vezes consecutivas. Aí teve um dia que eu perdi pra ela, foi até no Rio Open... Perdi pra ela peso absoluto. Eu voltei pra casa e falei, mano, eu não vou perder mais pra essa menina. Tipo assim, agora eu só vou voltar quando eu tiver 100% de certeza que eu vou ganhar dela. Aí comecei a fazer guarda. E foi por causa dela que eu comecei a fazer guarda. Porque eu só perdia pra ela caindo no chão. Tipo, ela me quedava, ou terminava ali vantagem e 2 pontos, ou só na vantagem. E eu falava, não, gente...
pra eu ganhar dela, eu tenho que chamar pra guarda. Então, acabou que no dia que a gente lutou, ela acabou me quedando. Eu consegui encaixar uma omoplata, raspei, terminou empatado e me deram a vitória. Eu falei, não, consegui. Aí no absoluto, a gente foi lutar de novo. A gente lutou a categoria. Aí no absoluto, eu botei ela pra baixo e finalizei. Então, tipo assim, eu criei uma confiança através da guarda que eu comecei a fazer pra poder lutar com ela. E depois eu comecei só a chamar pra guarda e comecei a ganhar assim. Então, tipo assim, ela foi a que mudou muito essa parte do meu jogo em si, né? Mas aí depois eu fui me descobrindo. Guarda é uma coisa que eu amo fazer hoje em dia. Às vezes eu chego no treino, eu só quero fazer guarda. Esse assunto, assim, que a gente tá falando, assim, do momento da luta, eu me interesso muito por isso quando eu tô vendo, assim, um atleta de alto rendimento lutando. Você lembra, tipo assim, no momento da luta, quando ficou 2-0, você lembra o que passava na sua cabeça? Eu tenho que fazer mais ponto. Eu só tava, como? Mas aí, na real, também ali durante a luta, eu costumo conversar muito comigo mesma, né? Então, tipo assim, eu comecei a calcular o tempo, mais ou menos, e eu falei, cara, eu vou ter que me expor pra passar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto tanto de ficar ali amarrando só pra ganhar vantagem, pra ganhar punição, ou esperar o tempo acabar. Então, tipo, eu tava tentando arranjar uma forma onde eu conseguisse me expor pra passar, né? Mas de uma forma onde eu não desse tanto braço ou cotovelo, dessa forma. Então eu tava conversando comigo mesmo. Se eu tentar fazer a pegada aqui pra não tomar punição, então, tipo assim, tem que ir trabalhando. Eu converso muito, Maneiro tipo, que durante dá a luta. tempo pra pensar nisso tudo. É. E eu tô vendo onde eu tô tirando. Isso me Mas interessa 10 muito. minutos de luta, né? Então, Tipo assim, a cabeça do atleta, o que ele tá pensando ali? Todo mundo gritando, tem estratégia, eu vou claro falar que tem, mas que assim... eu nem consegui escutar a gritaria, tá? É mesmo. É meio que fica só focada ali, né? Eu dessa vez... É porque foi a primeira vez, eu acho, que eu entrei muito pensando, tipo, caraca, eu só vou fazer um treino. Então, tipo assim, eu meio que silenciei tudo ao meu redor. Tipo, eu não lembrava da gritaria que foi quando eu quedei ela ali na single leg. Eu não lembrava daquela gritaria. Tipo, eu só lembrava do meu coach falando, tem que estabilizar aí, tem que ficar aí. Então, tipo assim, eu foquei muito no que o Fabrício tava falando e me desliguei do externo em si, assim, mas... Acho que foi isso que deu a virada de chave. Eu acho que é esse que é o ponto que muda o atleta de ponta de um atleta comum. Você conseguir se desligar de tudo ali, pra focar só naquele momento ali. Que é difícil. Muito! Nossa, é bem muito! difícil. Imagina. Ainda mais numa final de preta, que eu já entro e fico, meu Deus, todo mundo olhando pra minha luta. Senhor, tá todo mundo realmente olhando. Literalmente, Então, todo mundo. Aí, é isso, mas tem que... Eu converso muito, eu gosto de conversar comigo mesmo. Mas você chegou a sentir essa pressão, assim? Durante a luta? Porque, por exemplo, você tinha acabado de lutar o absoluto, tinha perdido. Aí foi pra final, assim, antes da luta, assim, né? Sentiu aquela pressão de, não sei, de que a galera tava esperando você ali brigando? Dessa vez, nessa final, eu tirei tudo que eu poderia tirar das minhas costas, assim, de pressão, eu tirei. Tipo, eu entrei ciente que eu estava ali pela minha família, pela minha filha, que eu não precisava provar mais nada pra ninguém, que eu acho que a gente, quando... né, eu fiquei mal, assim, eu falava muito isso pra mim mesma, eu ficava, caraca, eu preciso me reerguer, eu preciso me reconstruir novamente, fazer meu nome e tal, só que eu tinha perdido muito a minha identidade, né, tipo assim, eu falo isso porque, assim, eu chegava nos lugares e eu tinha vergonha de me apresentar como uma campeã mundial, de falar a minha história em si, então, tipo assim... Quando eu fui agora pra esse brasileiro, eu falei, cara, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu já sou campeã mundial, eu já sou campeã brasileira, já sou campeã pan-americana, eu tenho todos os títulos importantes que alguém poderia ter. Então, assim, eu construí já a minha história. Então, tipo assim, a pessoa tá construindo a dela, sabe? Então, tipo assim, ela tá com uma base bem sólida, né? Tipo assim, tá ganhando tudo e tal. Então, tipo assim, mas eu acredito que ela também não precise provar mais nada pra ninguém, entendeu? Tipo, ela é uma das maiores campeãs que tem. Então, tipo assim, ela não precisa provar nada pra ninguém também. Então, tipo, eu acho que quando a gente tira essa responsabilidade um pouco da gente, acho que as coisas fluem mais. Eu acho que foi isso que aconteceu no domingo, sabe? Eu ter tirado isso de mim foi um alívio muito grande, porque eu entrei e falei, cara, seja o que Deus quiser, eu acho que Deus tem preparado algo pra todo mundo, e se aquele dia ele preparou pra mim, é porque era pra ser o meu dia, entende? Então, tipo assim, não tecnicamente, mas espiritualmente falando, tipo, na mente tá boa, o coração tá em paz. Eu acho que foi isso que eu senti ali durante a luta. Muito bom. E esse foi o primeiro brasileiro? Não, eu tenho
De preta, eu sou 5 vezes campeão brasileiro agora. Esse foi o sexto. Esse foi o quinto, Foi o né? quinto. Foi o Foi o é. quinto. É, porque eu parei em 2018, né? E eu tinha 2 anos de preta quando eu parei. E a Tayane lá atrás, de faixa branca, como é que foi? Começou o amor pelo jiu-jitsu? Eu comecei a treinar por causa da minha irmã. Ela começou a treinar jiu-jitsu. Aí eu fui acompanhar ela num evento de jiu-jitsu. E eu já era bem pesada já. Eu já pesava uns 117 quilos, mais ou menos. E tinha 15 anos. Então, tipo, pra essa idade, com 115 quilos, era muito, muito peso, né? Aí eu conheci 3 meninas que são minhas amigas até hoje. E elas eram bem gordinhas também. Aí eu falei, cara, se elas treinam, eu também posso treinar e tal. E ela falava, tá, e perde peso demais e tal. Aí eu comecei. Eu competi meu primeiro campeonato, eu tinha 3 meses. Lembro até hoje, eu competi com a Celião da GF Team. Eu competi com ela. Tinha 3 meses de jiu-jitsu. Aí fiquei toda empolgada com a medalha, não sei o quê. Aí meu ex-namorado também, que foi meu primeiro namorado, assim, ele me ajudou muito. Ele que me deu meu primeiro kimono, ele que pagava as inscrições pra mim. Então, tipo assim, fui iniciando. Aí, depois, eu ainda lutei mais uns eventos de branca, mas eu sempre ia de adulto, porque no juvenil não tinha menina pra lutar comigo. Aí eu peguei a azul. Aí, quando eu peguei a azul, eu tava trabalhando como auxiliar de limpeza nessa época. E eu ganhei a seletiva pra ir pra Abu Dhabi, né? Eu falei, nossa, o que eu faço agora? Aí tive que pedir demissão pra poder ir pro... Ah, louca, né? Vou pedir demissão. Vou pedir demissão aqui pra poder ir ali rapidinho e já volto. Mas enfim, aí eu ganhei lá o World Pro de... Isso aí foi 2013. Foi 2013? Foi 2013. E fui indo aí. Eu comecei a viver mesmo 100%, assim, onde ganhava dinheiro com seminário, essas coisas e tal, foi na Marrom. Da Marrom em diante, assim, foi onde eu consegui ter uma renda melhor, que aí já tinha patrocínio que me pagava, também já tinha ganhado o Mundial, ganhei também o World Pro, né, de marrom e preta, eu era marrom. Então foi onde eu fui começando a entrar como uma das favoritas pra chegar ali de preta e me destacar. Então foi isso, mais ou menos. E hoje em dia dá pra viver do jiu-jitsu? Ah, não. Assim, por exemplo, as meninas que têm você como referência, que querem saber se dá pra viver do jiu-jitsu. Não, dá, com certeza. Tipo, eu falo muito também, eu gosto muito de falar isso. Você tem que amar o que você faz. Não adianta você chegar e, eu vou dar aula só porque eu preciso do dinheiro. Eu vou lutar só porque eu preciso. Antigamente eu me cobrava muito isso. Tipo, eu tenho que ganhar porque senão fulano vai parar de me patrocinar. Então, tipo assim, hoje em dia já não trago mais essa cobrança e eu acho que dá pra todo mundo viver do jiu-jitsu sem estar dando o resultado do primeiro lugar, entende? Seja dando aula particular ali, ter uma classe, se vender também, né? Porque eu acho que é muito você demonstrar pra pessoa o quanto você ama aquilo, porque às vezes não é só a pessoa querer ir lá e treinar. Tipo, se a pessoa olhar no teu olho e falar, caraca, ela brilha quando ela fala sobre esse assunto. Então, tipo assim, eu vejo isso muito pelas meninas que eu dava aula lá em Londres. Tipo, as meninas falam, e quando você dá aula ou quando você fala, o seu olho brilha. Tipo assim, você realmente ama o que você tá fazendo. Então, eu acho que é muito importante você saber se é isso que realmente você quer. Se você só quer ser competidor, então investir nessa área, mas não dar aula só pra desmotivar também no futuro outras pessoas. Fazer realmente aquilo que você gosta, mas viver do jiu-jitsu dá pra viver. Eu estando afastada, né, tipo 4 anos, 6 anos no total, né? Sem patrocínio, sem nada, eu consegui me virar, tipo, dava aula, uma ali, outra aqui, dava uma aula particular, dava um seminário ali, outra aqui, mas eu também chegava, falava, não, vamos fazer um aulão aí, não precisa me pagar o valor do seminário, vamos fazer uma aula. É saber se vender também, né? Saber conversar com as pessoas. Isso é. E em relação a patrocínio, como é que tá hoje? Hoje eu tô com a Brasil Combat, né? E tem outros apoiadores também, assim, que me ajudam, mas assim, mesmo fixo agora é a Brasil Combat que eu tô. Isso. E como é que foi essa sua mudança pra Londres? Como é que aconteceu? Então, a mudança pra Londres foi bem assim, quando ia sair o resultado da minha punição, né? Porque, tipo, eu falei, cara, vai sair minha punição, não quero estar aqui no Brasil pra não
ficar mal mentalmente, porque eu sabia já que eu ia perder todos os patrocínios, com certeza, já tinha em mente isso. Então eu fui pra Londres pra ficar um mês, até então eu ia pra lá, dar seminário e ficar por lá. E acabei ficando, aí passou um ano, eu conheci o Lucas, né, que é meu marido, e passou um ano depois tive a Maria, e então fui ficando lá em Londres e fiquei até hoje. Mas assim, não que seja um país ruim de morar, eu aprendi muito, eu tenho Londres também como uma escola pra mim, eu acho que eu aprendi inglês, eu aprendi a lidar com outras pessoas de diferentes culturas, diferentes posicionamentos, opiniões. Então acho que isso é muito importante, você ouvir, conhecer outras pessoas para trazer pro que você quer também, né, pro esporte ou pro que você quer trabalhar. Então, tipo, dentro lá de Londres, eu tenho como se tivesse sido um ciclo muito importante da minha vida, que foi onde eu realmente amadureci muito isso, e fui muito feliz lá, tipo, independente do que aconteceu, sabe? Eu acho que as pessoas falam pra mim, tá, e você não perdeu 4 anos, né, de punição, você ganhou. Então, tipo assim, você ganhou 4 anos de punição, beleza, mas você ganhou 4 anos de experiência em outro país, conheceu outras pessoas, teve outras oportunidades, e hoje eu encaro como isso, tipo, como se realmente tivesse sido uma escola e foi necessário passar por lá. Isso. Você até fez uma comparação com o Fênix, né? Agora, nesse seu retorno. Sim. Eu sempre tive... É uma coisa que eu acho que estava predestinada, né? Como a gente fala, acho que Deus, ele realmente separa tudo. Eu sempre tive uma coisa com Fênix, né? Tipo, sempre, desde novinha. Tanto que eu fiz uma tatuagem com 16 anos, eu tenho uma Fênix enorme, tipo, da barriga aqui pras coxas. E agora, eu tenho a minha marca, né? T-Fênix, que eu criei quando eu tava grávida, que foi quando eu perdi os patrocínios, né? Então, tipo assim, todo mundo me virou as costas quando eu mais precisei. E eu falei, cara, eu preciso ter a minha própria marca, lutar por mim mesma e tal. E foi onde eu criei a T-Fênix. No caso, tem o T da frente de Tayane, né? E quis juntar com Fênix. E agora, no brasileiro, eu me considerei realmente, porque eu vim do pó novamente, né? Imagina, tipo, eu cheguei no topo, no auge da minha carreira e, bum, do nada, eu tive que reconstruir tudo novamente. Então, tipo, é como se eu tivesse renascido real, assim, porque olhar o ginásio da forma que foi... Eu fiz uma tatuagem agora que foi até um fã que me mandou. Ele falou assim, cara, ver você ganhando ali, tipo... Ele falou, eu não tava nem no ginásio, eu tava fora do ginásio, tipo... Mas parecia que realmente era uma fênix saindo de você, tipo assim... E aí eu falei, mas eu já tenho uma fênix. Ele, você vai tatuar essa daqui também? Eu falei, então eu vou. Mas assim, eu realmente me considero uma fênix, assim, tipo... Você ressurgir novamente depois de tudo. Porque também não é fácil passar, não que eu esteja, ai, nossa, eu consegui isso e aquilo, não me glorificando, mas não é fácil você passar pelo que eu passei, tipo, e calada ainda, né, porque na hora que aconteceu eu queria expor tudo, eu queria expor o culpado, eu queria, não, vou expor, depois eu pensei, mas e os processos, né? Então é melhor esperar em Deus, eu acho que Deus, ele prepara tudo no momento certo, tudo que você planta, você colhe. Então eu acho que eu plantei coisas boas, mesmo por muito tempo achando que eu ficava todo dia me falando, gente, não é possível, eu era Judas, não, da outra encarnação, Deus, que isso? Mas hoje em dia eu falo, não, acho que é só um escolhido mesmo, que tem que passar por aquilo pra amadurecer, né, tipo, pra crescer. E como foi a cabeça pós essa luta? A repercussão, todo mundo falando, recebeu muita mensagem, convite? Como é que tá isso daí? Então, eu recebi muita mensagem, eu ainda nem consegui responder todo mundo, porque às vezes eu respondo e a pessoa me manda de volta a mensagem e tal. Mas assim, foi gratificante, eu acho que todas as mensagens, eu fiquei muito feliz com todas as mensagens, mas teve muitas mensagens que me pegaram em pontos, assim, que me fizeram chorar e tal. Principalmente eu vou começar falando de pessoas que tinham parado de treinar, que já não treinavam mais. As pessoas, eu vou voltar a treinar segunda-feira e tal, você mostrou que a gente consegue, isso e aquilo. Também teve mensagem de muitas mães, né, falando, poxa, eu tava desacreditada por muito tempo, porque é muita correria, a gente não consegue. E eu costumo falar assim, eu acho que você
tem que hoje fazer por você. Não que o seu filho, né, não precise de atenção. Porque eu dou o máximo de atenção, eu brinco com a minha filha. O que eu tenho que fazer por ela, eu faço. Mas também pensar um pouco em si, né? Tipo, a gente, às vezes, tem que ser um pouco egoísta e falar, cara, eu tenho que fazer por mim. É uma coisa que você ama, tira 1h30 ali do seu dia, vai lá, se dedica, conversa. Porque ali é onde você também encontra forças para poder fazer algo amanhã, para poder... Você vai ouvir histórias ali de pessoas que passaram por situações que não foi legal ou algo do tipo, e criar alguma coisa boa daquilo ali. Então, as mensagens que eu recebi, tipo, voltada para essa área, foi uma coisa, caraca, me emociona, porque, tipo, pô, eu consegui, depois de ser mãe, hoje em dia, com 30 anos e tal, algo que muito... Quando eu entrei pro Master, né, agora de ano passado, eu falava, gente, não é possível, eu acho que eu não consigo mais, as meninas tudo 20 anos vindo aí, eu com 30 já, mãe, dona de casa, esposa, e é 1 milhão de coisas, a gente fica, não, tem um degrau com muitas pedras pra você conseguir chegar lá em cima. Então, tipo, hoje em dia eu acho que é acreditar mesmo que você consegue, e essa é a mensagem que eu passo, né, pras pessoas, tipo, independente do resultado, você ir lá e fazer por você, porque no final do dia, vai ser quem tá ali na sua casa com você, né, vai ser seu filho, vai ser sua esposa, sua mãe e tal, e independente da colocação que você tirou, vão ser as pessoas que vão estar ali com você. Então não é só pelo título, é você se vencer assim mesmo, sabe? O legado do título, isso, né? É. Se a gente parar pra ver, assim, as categorias femininas, por exemplo, a mulher na sociedade, ela tem muitas distrações, né? Muitas. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser várias funções ali. Então, por conta disso, às vezes ela deixa até de treinar. Isso. Imagina competir no alto rendimento. E já é um espaço que, querendo ou não, é difícil você tá entrando, né? Aí a pessoa desmotiva logo, já fala, ai, não, com uma criança no braço vai ser muito mais difícil. E realmente é, né? Não é que seja fácil. A gente também tem a Jéssica Caroline também, sim, né? Que Elizabeth também Clay, você tem tirou uma foto com Clay ela também. Tipo, tem a Tamires Aquino, tem a Amanda Monteiro, também, que tem 2 filhas. Então, tipo assim, são meninas que estão sempre competindo em alto rendimento também, sempre chega na final. Então, tipo assim, não é um empecilho o filho. É mais difícil, claro, porque o tempo que a criança estiver dormindo, você vai ter que estar treinando. Eu falo, Senhor do céu, e quando a mãe descansa? Não descansa. Não descansa. Não é descansa. difícil conciliar tudo, é bem difícil. É complicado. É muita força, né? Tem que querer muito tem também, que querer. né? Porque a gente tem aquele dia óbvio que dá aquela desanimada também. Fala, pô, será que eu vou? Tem dias que eu acordo e falo, hoje eu vou ficar aqui com a Maria e tal. Mas aí eu falo, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer as coisas. Mas assim, hoje em dia eu faço muito porque realmente é algo que eu amo muito e eu penso muito no que eu quero lá na frente, né? Tipo, eu quero ter um espaço legal com mães que treinam, com os filhos ali também, trazer um ambiente para a família, até para aproximar, criar uma conexão, né? Eu fiz um post também falando sobre isso, acho que foi ontem, o quão importante é o pai e a mãe participar. Porque vamos falar que hoje em dia a gente tá vendo vários casos sobre abuso, né? Tipo, na criança e adolescente. Então, tipo assim, às vezes as pessoas se aproveitam daquela sensibilidade ali da família de não ter tanta condição disso, para entrar, aproveitar das crianças e do adolescente, enquanto o pai e a mãe não sabem o que tá acontecendo por trás. Então, tipo assim, é uma causa que eu acho que a gente tem que bater na tecla, os pais também se mostrarem presentes durante os treinos, as competições. Sei que não dá pra viajar sempre e tal, mas conhecer onde seu filho tá, onde seu filho tá treinando, com quem são as pessoas que estão ali com elas. Claro, todo mundo tem uma máscara, muitos têm uma máscara, mas coração de mãe também não engana. Às vezes a gente já bate o olho assim, bate o olho e fala, sabe não, que não uma mãe, palavra aqui, uma palavra maldosa ali que às vezes passa despercebido. Eu sou muito assim, quando eu vejo uma palavra eu falo, não, tá meio estranho, então melhor não manter tanto contato. Então, tipo, é importante isso, sabe? Eu acho que... E outra, né? A criança, ela se sente amada, né? Tipo, ela vai se sentir feliz ali. Eu tenho uma história... Eu dou aula pra uma criança autista lá em Londres e a mãe dele falou assim pra mim, Thay, eu tentei colocar ele em todos os esportes que você imaginar. Esse menino já foi. E aqui foi o único lugar que ele quis ficar. Aí, quando eu saí de lá agora, ele falou, eu não vou treinar mais, não sei o quê. Eu falei, não, você vai treinar sim. Aí eu peguei uma medalha minha, tipo, de um London Open que eu tinha lutado. E falei, eu tô te dando essa medalha aqui, mas eu quero que você conquiste a sua. Essa aqui é pra você lembrar de mim.
enquanto você estiver vivo, entendeu? Tipo, mas eu quero que você conquiste a sua. Tipo, agora pegou a faixa cinza, continua treinando, de vez em quando me liga. Então, tipo assim, são coisas que... Caraca, eu falo, nossa, o trabalho que eu tô fazendo é muito além disso aqui. Muito além, entende? Muito. Então, tipo, não é só, fui campeã brasileira. Beleza, mas e quantas vidas eu tô salvando também? Tipo, quantas pessoas eu tô trazendo pra dentro do esporte? Sejam elas autistas, sejam elas com síndrome de Down, ou crianças mesmo que têm uma certa carência. Você dá amor, eu acho, hoje em dia. Inclusive, amanhã, né? Amanhã é quarta? Amanhã. Amanhã eu vou dar um seminário também no Projeto Superação, que são crianças com síndrome de Down. Então, tipo, eu acho que é importante a gente fazer isso, sabe? Não botar ele numa escala que não conseguem. Colocar eles que eles conseguem também. Eles estão ali aprendendo, compete. Eu fiz uma luta casada uma vez com uma que a menina... Nossa, eu tô fazendo preparação física, eu vou te amassar, não sei o quê. Então, tipo, cara, isso é tão legal. Eu acho que na vida, eu acho que isso é tão importante, que é isso que me traz as alegrias, sabe? Não só o título agora, sabe? Mas as coisas que eu venho fazendo por trás, as mensagens que eu venho recebendo. Então, tudo é muito além dessa medalha. Até porque, assim, essa parte do título, da parte competitiva, você já realizou isso. Você já tinha isso, você já era um nome consolidado. Assim. Então, você ganhou o brasileiro, assim, teve aquele reforço da sua própria capacidade. Sim. Eu consigo, eu vou lá, eu vou fazer de novo quantas vezes forem necessárias, né? E, assim, o jiu-jitsu para fazer a diferença além do campeonato, além da medalha, além do título. E, assim, você pensando na Tayane, assim, projeção futura, você pretende continuar competindo no alto rendimento, continuar dando aula, se dividir nessas funções? Então, eu quero continuar competindo, assim, de adulto. Quero também pegar uma temporada de Master. Eu ainda tenho um título que eu quero muito, que é o ADCC. Então, tipo, é um evento que acho que a partir do ano que vem, mais ou menos, eu vou me dar uma dedicada mais no no-gi. Então, é o único título que realmente eu falo, nossa, esse título eu quero pra minha carreira. Mas... fora isso, assim, tipo, sobre tudo, né? O meu nome já tá consolidado, tudo. Eu acho que hoje em dia é buscar evoluir sempre. Então, tipo assim, eu estar no meio das adultas não vai me trazer só, benefício de estar ganhando, ou tá perdendo. Não, vai me trazer outras coisas. Uma técnica da nova atualidade, querendo ou não, sabe? São experiências, você lidar com meninas que têm um mental muito bom, às vezes não tem tanto. Você vai se conhecendo e vai aprendendo junto com elas. Então, tipo, o Master eu quero lutar, porque já é minha categoria mesmo. já sou uma senhora idosa. Mas o adulto é uma coisa que eu quero fazer pra mim mesma, sabe? Saber que, foram 6 anos perdidos, assim, tipo, sem lutar, né? Não tava lutando de adulto e tal. O Jiu-Jitsu Con, você foi de adulto? Oi? O Jiu-Jitsu Con do ano passado? Foi, eu não lutei, foi de adulto. Foi adulto, foi né? Adulto, foi adulto. Então, tipo, é meio que continuar escrevendo o legado, independente dos resultados, ganhar ou perder. Eu acho que... E o jiu-jitsu ensina isso, né? Eu acho que a gente estamos aqui pra aprender a ganhar e aprender a perder também, né? Então, acho que é muito isso. Tirar esse ego de lado. Não vou competir mais, que já tô velha, vou perder pra uma novinha. Mas você tá perdendo pra uma nova que tá chegando agora, né? Então, tipo assim, ela vai ter que correr muito atrás também. Então, muita coisa. É um caminho longo. Mas eu acho que é isso. Acho que eu tenho muito isso também. Porque como eu fiquei esses 6 anos sem lutar, foram 6 anos de adulto perdido, né? Assim, não... É aquilo que você falou, perdido. Perdido. Mas, tipo, então eu quero meio que recuperar isso. A Melissa, né? A Mel Strike também foi uma menina que me motivou muito, assim, porque eu vejo... Hoje ela tem 34 anos, eu acho, a Mel. E eu vejo ela competindo em alto rendimento. Direto no adulto, né? Ganha e tá sempre numa final, tá sempre cabeça. Então, tipo, olhar pra ela e falar, caraca, dá pra chegar. Tipo, ela se esforça pra caramba. E independente dela já ser master, ela tá lá. Olha o Wagner Rocha no ADCC. Final, Entendeu? A gente tira, nossa, a gente tem bastante, o Cyborg também, né? Tem vários caras, assim, que... É aquilo, o Master hoje em dia não é mais assim, é ali classe, sei lá, C. Não dá, não. Na minha categoria também, eu fui lá no passado, eu falei, Jesus, calma aí, acabaram de subir do adulto, espera. Mas o pessoal até falou, quando eu cheguei também lá, né, a Karina Santi, ela falou, eu acho que você deveria ir de adulto, né? Deixa a gente aqui no Master, você acabou de fazer 30 anos.
Falei, não, mas aí eu quero... Porque pra mim, eu acho que a chavinha meio que mudou no Mundial de Master. Tipo, pra mim, assim, tipo, eu vou conseguir voltar. Eu acho que foi uma vibe tão incrível, assim, uma energia. Eu encontrei a Paty Laje, a Arnete, e foram mulheres, assim, tipo, inspiradoras, né, querendo ou não. E todo mundo junto, sabe? Tipo, uma ajudando a outra, passando a posição pra outra, a outra na mesma categoria. Então, tipo assim, eu acho que é isso que é a essência do jiu-jitsu, né? Não é só, nossa, eu vou lá, vou ganhar, pronto, tchau, vou embora. Não. Eu acho que foi a Mel ela ganhou ouro no jiu-jitsu, no Mundial de Master e no jiu-jitsu com, não foi? Eu acho que foi, sim. Ela ganhou ano passado. Ela lutou de Master e de adulto praticamente ali na mesma... no mesmo ano ali, né? Sim, foi. Ela lutou de adulto e lutou de Master também. Mas tem que estar preparado. Tem que estar, a cabeça tem que estar... Cabeça boa. A cabeça é o principal, né? Assim. Não, hoje eu falo, gente, tratem a cabecinha. Não, é fundamental. É fundamental. Hoje em dia eu não vivo mais, assim, eu achei... Às vezes eu me enrolo pra ter a consulta, assim, e tal, eu esqueço, mas pra mim é muito importante eu ter aquele momento, sabe? Hoje em dia minha psicóloga é a Emily e o meu psiquiatra é o Caio, né? Então, tipo... São duas coisas completamente diferentes, claro. A Emily, ela trata mais tudo que tá acontecendo agora, as coisas que me causaram um trauma e tal. E já, querendo ou não, o Caio, ele vai muito mais a fundo, né? Porque realmente volta lá na parte dos apagões que eu tive, né? E do fato de achar que isso não poderia acontecer comigo. Porque eu falo, um dia minha história vai virar uma série do Netflix. Porque é uma parada que, tipo assim, a gente olha e fala, não, isso nunca vai acontecer com a gente. Então, tipo, acho que por isso que eu fiquei tão neurótica, achando que eu tava maluca. Porque eu ficava, não é possível que alguém vai tramar esse ponto. E eu ficava, não, mas eu tenho essas provas, eu tenho como provar e tal. Mas é uma coisa que eu ficava, tipo, não. E ele me ajudou muito nisso, né? Falar, existem pessoas psicopatas, existem pessoas narcisistas. Então, tipo, é difícil a gente entender um pouco, né? Principalmente quando a gente não entende tanto sobre essa parte, porque é uma parte que tá crescendo muito mais agora que a saúde mental, né? Muito. Tipo, a gente vem agora, mais ou menos aqui, temos 4 anos, que é uma coisa que é um foco bem sobre isso, que antigamente, por exemplo, conversar isso com a minha mãe é como se eu estivesse acusando ela de um crime. Fala, não, mas você precisa de um psicólogo. Não, pra quê? Pra muito quê? Preconceito. É um chinelo na sua cara. Então, tipo assim, frescura, né? Querendo ou não, as pessoas mais antigas têm muito tem isso, muito né? disso. Então, até você entender, tipo, você falar que antigamente, você falar que tinha um tratamento com psiquiatra, era você falar, louca, precisa ser não sei o quê. Hoje em dia eu falo, graças a Deus eu não sou louca. E eu tive alguém pra me ajudar, mas é difícil. Tem muita gente, eu conheço pessoas que eu falo, cara, por que você não procura um psicólogo? Não preciso. Psicólogo é Deus. Realmente, né? Deus, ele tá ali. Espiritual, mas assim, né? Vamos ajudar um pouquinho Deus também, não né? precisa, a pessoa rasgando o dia. Não, mas acho que é tão importante quanto a parte física muito. também. Sim, se você não tiver com a cabeça boa, você não consegue, adianta. Cara. Eu acho que você pode estar com o corpo extremamente preparado, tudo preparado. Sim. Se a sua cabeça não tiver boa, não adianta. E eu tenho certeza que, tipo, o meu diferencial nesse brasileiro foi a cabeça. Tipo assim, eu não senti um acelero no meu coração nessa final. Meu coração não acelerou, a minha cabeça estava completamente centrada para aquilo ali que eu queria. Cara, é focar na luta, você já faz isso todos os dias. Então, tipo assim, aqui as pessoas só estão assistindo e estão pagando para assistir. Então, fora isso, você vai lá, faz o que você tiver que fazer e pronto. Então, tipo assim, o mental para mim foi o diferencial, com Aquilo certeza. que você falou foi só mental, desligada do externo, mental. Né? Se convencer que é um treino mental. O mental... Uma coisa que eu não fazia, que eu não conseguia de jeito nenhum. Ouvir uma música. Queria ver eu ficar louca quando eu ia lutar. Você pode pegar coisa minha antiga. Eu não conseguia. Era o tempo todo falando pros outros. E no celular, e olhava, porque eu tava tão ansiosa que eu queria distrair a minha cabeça. Foi a primeira vez que eu consegui escutar uma música inteira. Tipo, ficar naquele meu momento. Foi a primeira vez. E qual era a música? O mental tava... Eu tava escutando umas músicas gospel. Pra dar uma acalmada. Pra dar uma relaxada. É que às vezes a gente escuta umas músicas que te lembram muito de onde você veio, né? Então, tipo assim... E vai
fazer você ver aonde você pode chegar. Então, tipo assim, eu acho que hoje em dia eu falo muito disso, porque eu acho que foi muito Deus que realmente me deu uma força inexplicável pra estar aqui hoje, sabe? Tipo, pra continuar lutando, independente do psicólogo, do psiquiatra. Acho que a minha fé em Deus foi muito importante, saber que todo mundo vai viver um processo, né? Tipo, às vezes, como eu falei brincando, eu fui Judas, não sei o quê, mas realmente existe os escolhidos pra passar por aquilo, Sim. né? E às vezes as pessoas, elas estão tão, às vezes, fracas mentalmente, que elas não percebem que tem muitas coisas ao redor, além de você, eu preciso provar, eu preciso fazer, eu preciso... É se conectar com Deus. Eu acho que depois que eu me conectei com Deus, muitas coisas mudaram pra mim na minha vida, a forma de entender e tudo mais, que tem um tempo certo pra todo mundo. E a Tayane lá de trás sonhava em algum momento ser essa referência no esporte? Não, nunca. Passava isso na cabeça, assim? Cara, Nem um dia passava. Sério? Acho que nunca passou pela minha cabeça, assim. Porque a gente vê muito, assim, pela TV, né? A gente acompanha as pessoas e tal. E quando as pessoas começaram a meio que me ter como referência, tirar foto e tal, até hoje ainda é uma coisa que pra mim, tipo, é muito novo, assim, tipo, mas eu sou inspiração, tipo, gente, eu sou louca, tipo, não, pra mim, cara, não, eu falo, eu viro amiga a maioria das meninas que são minhas fãs, assim, tem um monte de menina que vai, por exemplo, foi no hotel, teve uma que foi no hotel em 2021 me levar um presente, hoje em dia ela é minha amiga, até hoje, tipo, minha melhor amiga, a maioria das minhas amigas hoje em dia são pessoas que eram minhas fãs, e eu falo, cara, você não precisa ser minha fã pra ter acesso a mim, sabe? Tipo assim, vamos conversar, vamos falar sobre outras coisas. Eu tento dar atenção o máximo que eu posso, tipo, às vezes demora a responder e tal, mas eu tento fazer aquela pessoa sentir que ela é importante também, não só porque ela tá me admirando ou algo do tipo, eu tentar forçar alguma coisa, mas às vezes ela só quer uma demonstração de, caraca, eu admiro uma pessoa que me responde, eu admiro uma pessoa que, pô, tá correndo atrás também, mas tá ali tirando um segundinho pra me dar uma atenção, perguntar se tá tudo bem. Então, tipo, eu acho que pra mim não é em si, vou inspirar. Claro que eu quero inspirar de uma forma boa, como a gente tá falando aqui. Eu quero que minha filha tenha bons exemplos, eu quero que minha filha saiba o que eu construí, que eu não desisti. Então, tipo assim, é isso que eu quero passar, né? Tipo, é muito além de, eu só quero ser campeã, só quero ser campeã. Não. É realmente, gente, todo mundo consegue, independente da sua classe social, tipo, que eu venho de projeto também, né? Eu comecei em projeto social. Então, tipo, hoje em dia é só realmente acreditar e que elas também vão se tornar inspiração. Às vezes os meninos falam, eu quero ser um dia igual você. Eu falo, não, você vai ser melhor. Não tem como você um dia ser igual a mim. Você vai ser muito melhor, porque você vai estar buscando por você. São suas coisas, são suas batalhas e são suas guerras internas. Então, tipo, talvez o que significa pra mim esse título, talvez não vai significar pra você, nem pra você, entende? Então, tipo assim, acho que é cada um... só acreditar que pode chegar lá mesmo. E eu nem pego esse como, eu sou inspiração, preciso, não sei o quê. É que é uma coisa que pra mim acho que é tão legal, assim, viver isso, poder viver isso, mas de uma forma sendo próxima de todo mundo, brincando, que eu tenho muito como inspiração o Leandro Lô, né? Então, tipo assim, é um cara que, pô, era o campeão do povo, realmente, né? Tipo, ele tava lá, ganhava, daqui a pouco tava ele na balada com todo mundo, bebendo. Então, tipo assim, eu acho que é isso, né? Você mostrar pras pessoas quem você é de verdade. Porque tem muitas pessoas ali na internet que é só uma máscara. Tipo, eu não faço isso, mas por trás tá fazendo. E eu conheço várias, Exatamente. entendeu? Tipo, que ali na internet, não faço isso, não faço aquilo. Aí por trás tá fazendo. Então, tipo assim, é você mostrar quem você é de verdade. Então, por isso que eu não me ligo tanto assim, deixo isso subir pra minha cabeça de tipo assim, eu sou inspiração, não sei o que e tal e tal. Acho que eu gosto de ser inspiração de uma forma legal, assim. E natural, uma forma natural. A sua história inspirou, não que você tenha feito algo pra servir de inspiração. O caminho que você foi trilhando tá inspirando. Não, mas é mais o fato de, tipo assim, de não imaginar que chegaria a isso, mas chegou e eu falo, meu Deus, eu sou uma inspiração. Como? Eu fico, como assim? Louca! E a Tayane em off, assim, sem jiu-jitsu, o que ela gosta de fazer? Cara, então, assim, eu gosto muito de
ter um momento, assim, de skincare. Eu sou um pouco vaidosa, né? Então, tipo, eu falo assim, que depois que eu fui mãe, eu perdi muito essa parte, assim, desse meu tempo. Mas eu gosto de estar com a minha família. Sempre que eu venho pro Brasil, eu faço de tudo pra estar com a minha família. Eu gosto de ter esses momentos, sair pra comer, de estar com os meus amigos. Pra mim, eu acho que a única coisa que você vai levar da vida mesmo são as memórias e você vai deixar as memórias, né? Então, o máximo que eu posso estar com os meus amigos e com a minha família, eu tô fora ali do jiu-jitsu. Claro que não tem como tirar tanto do jiu-jitsu, que a maioria dos meus amigos é do jiu-jitsu. Então, do nada, a gente tá aqui conversando, daqui a pouco, entra um jiu-jitsu no meio e vai. Mas, assim, eu tento o máximo isso, curtir cada momento, tá com os meus amigos, jogar bola, seja o que for, pular na piscina. Eu sou uma criança de 30 anos. E assim, agora o próximo passo, Mundial, né? Então, eu vou pro Mundial agora. Aí quero lutar o Mundial de Master também. E vou ver se eu consigo, nesse período aí, encaixar alguns eventos de no-gi e tal. E eu também tenho um seminário para fazer também na Itália e tal, que já tá marcado. Então, assim, eu tô preenchendo caminhando a agenda ali, conforme mas já vai agora, já fica direto nos Estados Unidos? Não, eu vou para os Estados Unidos e eu devo voltar em Londres ainda. Aí depois vou pra Itália, depois volto para os Estados Unidos. Hoje você mora em Londres? Hoje é. Em Londres. E aí você vai para os Estados Unidos, fica lá, vai para Londres. Mas hoje a sua casa Minha casa é Londres, é em Londres. E é lá que você vai montar a sua academia? Não. É assim, só se Deus quiser. Se Deus falar, é aqui que você vai ficar, você vai. Mas não, eu tenho um intuito de abrir para os Estados Unidos. Eu quero me mudar para lá, né? Então, tipo, é uma coisa que eu estou em processo, assim. Eu acho que Londres ainda tá um pouco atrás, né? Do jiu-jitsu e tal. Tipo, não tem tantas competições. E as competições que tem, não tem tantas meninas. Então, tipo assim, fica difícil ir lá lutar só pela medalha, né? Então, tipo, eu acho que o jiu-jitsu nos Estados Unidos cresceu muito, de uma forma absurda. Então, acho que hoje, os 2 melhores lugares para se estar, para viver do jiu-jitsu, é no Brasil e nos Estados Unidos. Então, tipo, eu estou em Londres lá, só orando mesmo, esperando o meu momento. Quando Deus falar, vai. Quando Deus falar assim, tá na hora de você ir, aí você vai. Mas aí, por enquanto, eu tô rodando o mundo. Maria também vai comigo, por enquanto eu não estudo ainda, né? Aí tá rodando comigo o mundo aí. Mas ela acompanha você em tudo? Leva pra todos os lugares. Ela foi pra maioria dos campeonatos. Ela já foi, acho que, 7 países já. Caramba. Tipo, ela foi pro Japão, foi pra Paris, pro europeu, né? Ela foi... No Japão, a gente foi pro Grand Slam. Aí depois a gente foi pro europeu. Aí a gente foi pra Abu Dhabi também, que eu lutei um evento lá. Aí foi pros Estados Unidos, foi pra Itália, roda o mundo inteiro. Tá com carimbo, mas eu falei, eu demorei 30 anos pra conhecer o Japão, ela conheceu com 1 ano. Não, e é bom assim, essa coisa é bem legal, porque o jiu-jitsu abre muitas portas. Nossa, muito, né? muito. E você acaba conhecendo o mundo todo, né? Praticamente, né? Viajando, tudo com jiu-jitsu, tudo através do jiu-jitsu, né? Não, eu acho que isso que... Acho que todo esporte, né? Abre muitas portas, mas eu acho que o jiu-jitsu ele tem algo diferente, assim. É uma coisa que onde você vai, cara, pode ser... Você pode nunca ter visto aquela pessoa. Não, vamos tentar ajudar, vamos tentar arranjar um lugar ali pra dormir. Nossa, eu já fui pra muito, tipo assim, antes de ter a Maria, assim, né? Eu não me importava de ir pros lugares, dormia no tatame, e tô nem aí. O importante é dormir no dia seguinte, acordar. Tô nem, meu marido fala, Tayane, você não... Porque meu marido, assim, ele treina jiu-jitsu, mas ele nunca competiu assim, né? Então, pra ele é tudo... Ai, nossa, vamos dormir na cama. Eu falei, que cama? Vamos dormir no chão. Vamos dormir no sofá. Vamos... Não, você não... Eu falo pra ele, você não passa perrengue não, cara. Nunca passou perrengue na vida. Lembra que eu já dormi no tatame do Cícero Costa. Tipo, imagina, né? Depois de um treino muito suado. Puxadíssimo. Vou lá, durmo no tatame. Então, tipo, eu acho que... Claro, hoje em dia com uma filha não tem como fazer isso, mas eu acho que é você aproveitar, abraçar cada oportunidade, porque às vezes dali você vai tirar alguém que fala, caraca, essa pessoa quer. Que foi o que aconteceu comigo, acho que na Aliança, quando eu entrei pra Aliança, né? Tipo, eu entrei lá, eu não tinha condições financeiras nem nada, e eu comecei limpando o tatame lá, entendeu? Tipo assim, eu precisava de dinheiro pra poder passagem e tal, eles me ajudavam com competição pra viajar e tal, mas eu queria dinheiro de passagem, eu não queria estar o tempo todo, ai, Gigi, preciso disso, preciso daquilo. Eu falei, não,
Pô, precisa trabalhar na recepção? Eu trabalho na recepção. Precisa limpar o tatame? Eu vou limpar o tatame. Então, às vezes, eu chegava lá 6 horas da manhã pra limpar tatame, treinava o dia todo, depois limpava de novo. Então, acho que foi ali que as pessoas começaram, não, ela realmente quer. Então, tipo assim, é você mostrar que você quer, né? Então, não é só ficar, ai, com vergonha, não vou fazer e tal. Tem que mostrar que quer mesmo. Então, ali... Você começou treinando lá em Sobral, em projeto? Não, eu vim pra cá, pro Rio, eu era pequenininha. Eu tinha 2 anos de idade. Eu comecei a treinar no projeto do Márcio Rodrigues, no Rio das Pedras. Com 15 anos. Aí eu fui expulsa. Eita! Porque eu briguei com a minha irmã na rua, eu e ela, a gente saiu na porrada. E eu era muito orgulhosa, né? Tipo, acho que ainda tem um pouquinho, assim. Mas quando ele me expulsou, eu falei, nossa, nunca mais eu volto aqui. Nunca mais. Todo mundo voltou que foi expulso. E a minha irmã voltou porque também tinha umas meninas que estavam junto com a gente. Tinha sido expulsa também, voltaram. E eu, orgulhosa, falei, não, eu não volto. Aí treinei um tempo na Brigadeiro, na Barra. E o que fez eu sair da Brigadeiro foi porque, assim, eu sempre viajava sozinha, né, pra competir, e às vezes isso me fazia um pouco mal, porque nunca tinha, às vezes, ninguém gritando por mim, sabe, assim, eu tava sempre sozinha, e eu ia me mudar pra São Paulo, pra ficar lá na Cícero e tal, aí acabou de eu conhecer o Gigi, aí o Gigi falou, não, fica aqui com a gente e tal, a gente vai te ajudar nisso, aí eu fui pro Gigi, eu era faixa roxa, acho que eu tinha mais ou menos uns 6, 7 meses de roxa, aí fiquei treinando com ele, eu saí da Aliança quando aconteceu o negócio do doping, porque eu fui pra Londres também, Londres não tinha Aliança, mas desde que eu saí, assim, em si da Aliança, eu não tinha me encontrado em nenhum lugar, assim, tipo, pra treinar. Eu ia treinar, ficava feliz no ambiente, mas no fundo eu sentia que faltava algo, assim, sabe? Então, tipo assim, eu tenho hoje meu pai, infelizmente, não tá mais vivo, mas eu tenho o Gigi como um pai, assim, pra mim. Sempre tive, né? E agora, hoje em dia, ele, pra mim, é a única parte paterna, assim, né, visão paterna que eu tenho é ele. Então, tipo, não tinha outra pessoa, acho que pra eu me reaproximar, independente de eu estar em Londres e ele estar nos Estados Unidos. Então, tipo assim, é uma coisa que eu me sinto bem em saber que eu tenho ele ali por mim, independente do resultado que eu vou demonstrar na competição, algo do tipo. É saber que por trás eu tenho uma pessoa que é muito além do meu professor. Então, acho que por isso que eu não me encontrei muito nos outros lugares, não criava aquela conexão de aluno e professor. Então, foi isso. Aí fui levando a vida. Você falou agora do Márcio Rodrigues, eu lembro que logo após a luta ele tava bem emocionado também, né? Ele chorou. Se abraçaram, foi, chorando. eu até pedi desculpa pra ele, assim, eu falei assim, desculpa pelas coisas, porque às vezes, quando a gente é muito novo, né, a gente acaba falando o que não quer e tal, e eu tenho certeza que quando eu era mais nova eu magoei ele de alguma forma, principalmente quando eu era revoltada, né, falava, não vou voltar, não sei o quê. Então, tipo, mas hoje eu tenho o reconhecimento que se não fosse ele abrir as portas pra mim ali, quem seria a Tayane hoje? Eu não sei. Entende? Tipo assim, eu poderia estar cursando uma faculdade, ter terminado uma faculdade, ou algo do tipo, poderia, mas no esporte não existiria Tayane Porfírio. Entende? Então, tipo assim, hoje, se eu existo querendo ou não, foi porque ele foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade. Então, eu falei isso pra ele lá, sabe? Eu falei, cara, obrigada por tudo, obrigado pelo que você faz. Não só por mim, porque hoje em dia ele ainda tem projeto, sabe? Por outras pessoas. E é isso. Então, ele tava muito emocionado, assim. Ele falou, poxa, eu não vou estar amanhã na sua final e tal, mas ele me mandou mensagem, falou, acredito muito que você pode chegar e tal. Então, foi isso, assim. Muito maneiro. É bom ter esse reconhecimento assim também. Tem muita gente que não tem, né? Tem, né? Tipo, isso é o que mais tem. Né? Mas acho que também é muito a pessoa... Claro, né? Existe muito de caráter, né? Tem pessoas que vai passar 100 anos e não vai mudar isso. E de início eu achava que eu não precisava ser grata quando eu era mais nova. Sabe? Eu fiz por mim. Não foi. Você não fez por você, sabe? Você teve uma pessoa que de início abriu a porta da academia pra você estar lá treinando sem pagar, sem nada. Então, tipo assim, ela foi o primeiro contato. Então, hoje em dia, se eu sou realmente quem eu sou, é por conta dele. E tiro também pelo Gigi, né? Tipo, foi o Gigi que pagou meu visto, foi o Gigi que me levou pra fora. Eu viajava, era a Aliança e Instituto que pagava tudo, né? Tipo, era hotel, era o campeonato, era tudo, até eu chegar na faixa preta e construir a carreira que eu construí. Então, tipo, é de ser grato também, né? Claro, independente da pessoa te magoar
ou algo do tipo, é você reconhecer que aquela pessoa ela foi uma ponte na sua vida, independente de qualquer Mas coisa. já ficando mais velho também, a gente vai mudando a cabeça um pouco, então né? eu falo Vai isso amadurecendo, muito também. né? Depois assim, que eu né? fui mãe, eu tive muito esse negócio assim, sabe? Tipo, uma empatia mais pelas pessoas, e reconhecer mais as pessoas, o que a pessoa fala, o que não fala. Então, tipo assim, eu relevo muitas coisas hoje em dia também, tipo, às vezes antigamente a pessoa falava um negócio, eu queria logo discutir, fala, não sei o que, vou... Não, hoje em dia eu falo, ai, Mais tranquilo. tá bom, você tá certo. Né? Aí depois eu volto pra casa e falo pro meu marido, tava certo nada? Que isso? Não vale discutir. Não vai. Ai, tem coisa que não vale Não. discutir. Eu falo, hoje em dia, a frase que eu carrego é melhor ter paz do que ter razão. Só Exato. aí. Então, é só isso que eu carrego pra vida. Então, Isso daí é a melhor coisa. não tem nada. Tayane, te agradecer muito, muito por essa... Aqui é o primeiro episódio aqui nosso dessa temporada aqui 2025. A gente vai se encontrar muitas vezes ainda. A gente vai estar no Mundial, também vai estar no Mundial de Master. Então, assim, espero também lá, te ver lá com a medalha de ouro. Se não for com a de ouro também não faz mal, a gente dá um jeito. Não tem essa, o negócio é estar lá. Mas, assim, só te agradecer. Aqui as portas aqui estão sempre abertas. Obrigada. Um dia que quiser voltar, quiser anunciar alguma coisa, falar, a gente tá aqui, pode contar com a gente sempre. No campeonato não preciso nem falar, que a gente já vai estar lá, né? A mídia já vai. Mídia já vai. A gente já faz. Você vai notar a gente lá. É isso. E no Mundial de Master vai ter um negócio bem legal. Bem hein? especial. Assim. Aguarde que vai ter lá. Vamos ver. E você vai estar junto ali. Pode se ficar Deus tranquilo. quiser. Eu também quero muito agradecer. Desculpa se eu falei alguma coisa aí, que às vezes as pessoas saem falando. Nada. É resenha mesmo. A pessoa sai falando. Não É lembra isso que aí. tá falando, que nem eu falei naquela hora. Como é que eu vou usar essa palavra? Mas, enfim, agradecer todo mundo. E eu tenho uma frase que essa frase eu escutei do Fernando Tererê. Eu era faixa branca, inclusive, que era quando fizer algo na vida que seja por amor. Então, tipo assim, tudo que você colocar amor na frente, você vai conseguir o que você quiser. Então, é essa frase que eu deixo. Eu agradeço todo mundo que me mandou uma mensagem aí depois do Brasileiro. Até me mandou antes também. Sou muito grata a todos que acompanham minha carreira. E é isso. Obrigada. É isso. E aí, Manu? Eu fico muito feliz de receber você aqui nessa nova fase da M8, assim, como eu disse, né, não é assim, uma pessoa, não é exatamente azarona a palavra, não concordo com isso. Zebra. Porque não é assim, como se fosse uma pessoa que chegou ali, a gente não conhece muito bem, ganhou, vamos ver quem ela é, não, né, é tipo assim, uma versão 2.0, assim, e a gente tá ansioso, assim, pra ver a sua nova jornada, o que você vai... seus próximos passos no esporte, o que você ainda vai agregar, além do que você já agregou no passado, entendeu? E a gente espera estar junto aí nessa sua nova fase. Estaremos. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Ficando por aqui. Até o próximo.